Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. Você já se inscreveu no canal mais fofo do YouTube? Já ativou o sininho da aprovação? Lembre-se, toda terça e toda quinta às 20 horas tem uma aula novinha aqui para você. E se você quiser pegar o material com antecedência, fica lá no meu canal do Telegram, mas eu também deixo aqui na descrição do vídeo e também no comentário. Nós, hoje, vamos dar sequência à correção do nosso simulado, né? De 50 questões, né? Para o concurso de professor da Prefeitura de Maricá, cuja banca é a COSEAC. Então, são 50 questões. Aí, para a aula não ficar muito extensa, né, eu dividi aí em dois. Pega seu material e bora corrigir. Mas, professora, eu vou fazer concurso para professor, mas a minha banca não é a COSEAC, é outra banca. É a FGV, a Sesgran Rio, é o Sebrasp, é a Itame. Eu posso assistir essa aula? Deve, tá? Aqui está direcionado para a COSEAC. Mas as temáticas, né, o conteúdo programático que nós estamos abordando aqui está em tudo quanto é prova de concurso, tá bom? Então, bora lá? Bora corrigir, meu povo? Vamos nessa! Questão de número 26. O projeto político-pedagógico da escola é um documento que revela posicionamento filosófico, político e educacional, balizador da ação do professor, da ação docente, bem como da sua equipe técnico-administrativa. Assim, o projeto político-pedagógico referendado por uma concepção de educação transformadora deve trazer como fundamento uma didática tradicional, comportamental, humanista, cognitivista ou sociocultural. E aí, gente, um projeto político-pedagógico que tenha um posicionamento filosófico, político e educacional, que vão orientar o trabalho do professor numa concepção de educação transformadora. Como é que deve ser a didática sinalizada nesse projeto político-pedagógico? Deve ser uma didática sociocultural, porque a didática sociocultural busca uma educação para mudança social, para transformação social. Uma didática tradicional está muito ali na escola tradicional, evidentemente, na tendência liberal tradicional, né? Uma didática comportamental está ali afinado com uma tendência tecnicista. Uma didática humanista está ali afinada com uma tendência liberal renovada ali não diretiva. E a cognitivista está mais afinada com a tendência liberal renovada progressivista. Então, a didática que busca a mudança social, a transformação social, é esta didática sociocultural, letra E. Agora vamos para a próxima questão, questão de número 27. Segundo Padilha, pensar o planejamento educacional e, em particular, o planejamento visando ao projeto político-pedagógico da escola é, essencialmente, exercitar nossa capacidade de tomar decisões coletivamente. Para o autor, este planejamento não é tarefa fácil e exige um esforço do coletivo, um sistema de comunicação efetivo, exige atribuição de papéis, exige definição de princípios e estratégias concretas. Portanto, devem estar previstos no projeto político-pedagógico da escola. Bom, então o enunciado diz aí que pensar em um planejamento educacional buscando o projeto político-pedagógico é essencialmente exercitar o nosso espírito de coletividade, né? A nossa capacidade de tomar decisões coletivas.
E aí o item vai falar, olha, é necessário para se elaborar esse projeto político-pedagógico, é necessário um esforço coletivo, que haja um canal de comunicação efetivo, é necessário que se atribua papéis, né, que se defina princípios e estratégias. Aí o item pergunta, portanto, devem estar previstos no PPP da escola. Vamos lá. 1. Levantamento das necessidades e expectativas de todos os segmentos escolares. E aí, isso tem que estar previsto no projeto político-pedagógico? Tem. A escola tem que fazer um levantamento das necessidades, das expectativas de todos os segmentos escolares, do segmento dos alunos, do segmento dos pais, do segmento dos professores, do segmento da carreira assistência, do segmento dos especialistas em educação, enfim, todos os segmentos devem ser ouvidos. Exige 2. Definição de médio e longo prazo, excluindo as ações de curto prazo. E aí, gente, é para excluir as ações mais imediatas? Excluir as ações de curto prazo? Não, não é para excluir as ações, não é para excluir as ações de curto prazo. Tem sim que prever as ações de curto prazo. 3. Devem estar previstos a organização administrativa, a organização pedagógica e a organização financeira da escola? Sim, o projeto político-pedagógico tem que prever toda essa organização, tanto administrativa, quanto pedagógica, quanto financeira. 4. Avaliação periódica para o redimensionamento das propostas contidas no referido projeto político-pedagógico. O PPP tem que ser avaliado periodicamente? Sim, as propostas que estão lá no projeto político-pedagógico têm que ser avaliadas periodicamente. Então, nós vamos marcar a letra E. 28. Para Ilma Passos Veiga, professora Ilma Passos Veiga é o maior nome de projeto político-pedagógico. Quanto à execução, um projeto político-pedagógico de qualidade. Para Ilma Passos, quanto à execução, um projeto político-pedagógico é de qualidade quando? Letra A. É um documento que se reduz à dimensão curricular. O PPP ele tem que ser reduzido apenas ao currículo? Não, a gente não marca. Letra B. Abre mão, prescinde de um estudo do meio em que a escola está inserida. Um projeto político-pedagógico não pode prescindir, não pode abrir mão de estudar o contexto social, de estudar o meio em que a escola está inserida. C. Desconhece a identidade da instituição e privilegia as idiosincrasias individuais. Tem que desconhecer a identidade da escola? Não, gente. O projeto político-pedagógico é a carteira de identidade da escola. D. Implica ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola? Sim, o projeto político-pedagógico ele implica essa ação articulada de todos os envolvidos com a realidade escolar. Segmento dos pais, dos alunos, dos professores, da carreira assistência, dos especialistas em educação, todos têm que estar envolvidos com a realidade da escola. Todos têm que estar trabalhando de uma maneira articulada para se atingir os objetivos da escola. Vamos ver por que não é a letra E. É construído como um produto acabado, não passível de modificações, muito pelo contrário. O projeto político-pedagógico ele tem sempre que ser revisitado, revisto, se fazer as modificações necessárias. Percebeu-se que a escola está atirando para tudo que é lado e não está chegando a canto nenhum, é hora de se rever as metas que constam lá, as ações que constam do projeto político-pedagógico. 29. Na educação, temos diversos tipos de planejamento. Nesse sentido,
O planejamento, que consiste em estabelecer os componentes curriculares que irão fazer parte do curso, chama-se, letra A, planejamento em um sistema educacional, B, planejamento escolar, C, planejamento curricular, D, plano de ensino e letra E, plano de aula. E aí, meu povo, o que vocês marcam aí? Então, o enunciado está dizendo que na educação a gente tem diversos tipos de planejamento. Temos. Aí a pergunta é, o planejamento que consiste em estabelecer os componentes curriculares é o planejamento curricular, né? O planejamento curricular estabelece define, né, os componentes curriculares que irão fazer parte do curso. Questão fácil. 30. Questão 30, gente. Que questão longa. Tive que dividir em 2 slides, gente. Longa demais. Bora na fé. Questão 30. Conspirando seus conhecimentos sobre os diferentes níveis de planejamento no âmbito da instituição de ensino, numere a primeira coluna de acordo com as definições constantes na segunda coluna. Então, vamos aqui para a segunda coluna. Aqui na primeira coluna a gente tem planejamento educacional, planejamento escolar e planejamento curricular. Então, aqui na segunda coluna, é realizado no início do ano, na qual são reunidos gestores, coordenadores, docentes para planejarem os próximos dias. Também conhecida como Semana Pedagógica, onde são discutidas as normas da escola, a organização administrativa, o calendário escolar, os projetos para o ano letivo e a revisão do projeto político-pedagógico. E aí, gente? Esse planejamento aqui, qual que é? Educacional, escolar ou curricular? Esse daqui vai ser o escolar. Então, aqui a gente vai colocar o 1. 2. Constituído pelas diversas áreas de ensino, as disciplinas, os fundamentos pedagógicos, os processos de avaliação nos seus vários níveis dos seus componentes. Seu objetivo é orientar o trabalho do professor. Este trabalho é uma das tarefas mais difíceis, pois, apesar de sua complexidade, deve ser desenvolvido em um ano letivo. E aí, gente? Esse é o planejamento educacional ou o planejamento curricular? Esse daqui é o planejamento curricular. A gente vai colocar 2. Aí sobrou, né? O item 3, planejamento educacional. Vamos conceituar. É o que abrange educacional. É o que abrange o planejamento em nível nacional, estadual e municipal. Reflete as políticas educacionais e prevê a estrutura e o funcionamento do sistema educacional. Esse é o planejamento educacional e nós vamos marcar a letra A. Questão 31. E vamos de planejamento curricular. Com relação ao planejamento curricular, assinale a afirmativa incorreta. Então, aqui nós vamos marcar a errada, tá? Letra A. Planejamento curricular é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. Gente, esse é um conceito de planejamento, tá? Vou até colocar em amarelo. Isso aqui tá certinho. É um dos conceitos que mais cai em prova. O planejamento curricular é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. Tá certinho, a gente não marca, porque é para marcar a incorreta. B. Deve ser de natureza disciplinar, envolvendo somente a equipe diretiva da escola. Essa está errada, é a que a gente vai marcar. O
planejamento curricular, ele tem que ser interdisciplinar e tem que envolver os professores, né, gente? Envolver só a direção da escola? Nunca precisou. C. Além de determinar os objetivos da escola, o planejamento curricular relaciona também as disciplinas, conteúdos, metodologias de ação e recursos necessários ao alcance dos objetivos, ao alcance dos propósitos. Tudo isso tem que estar relacionado, às disciplinas, os conteúdos, a metodologia, os objetivos, os recursos. D. É um instrumento, o planejamento curricular, é um instrumento que orienta a educação como processo dinâmico e integrado de todos os elementos que interagem para a consecução dos objetivos, tanto os do aluno quanto os da escola. Também está certo, a gente não vai marcar. O planejamento curricular vai orientar a educação, vai dar um norte, vai orientar a educação. É um processo dinâmico, integrado? Sim. E todos os elementos do planejamento curricular devem estar integrados para que se alcance os objetivos, tanto os objetivos em relação ao aluno, quanto os objetivos da escola como um todo, que é fazer com que o aluno aprenda, né? Questão 32. A taxonomia de Bloom, essa questão aqui, gente, é sobre a avaliação, tá? Bloom é um estudioso da avaliação. Vamos lá. A taxonomia de Bloom propõe que os educadores devem proporcionar aos alunos o desenvolvimento de 3 objetivos principais, classificados a partir dos domínios. Letra A. Social, cultural e político. B. Cognitivo, afetivo e psicomotor. C. Cultural, afetivo e religioso. D. Político, psicomotor e social. E E. Religioso, cognitivo e cultural. Bom, aqui nós vamos marcar a letra, B, tá? A taxonomia de Bloom é um modelo pedagógico que vai classificar os objetivos da aprendizagem em 3, tá? Os objetivos da aprendizagem em 3 domínios. Que domínios? Esses aqui, ó. O domínio cognitivo, conforme está na letra B. O domínio afetivo e o domínio psicomotor. O que é o domínio cognitivo? O domínio cognitivo é da cognição, do intelecto, tá? O domínio cognitivo vai envolver o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades intelectuais. O domínio afetivo está relacionado com as atitudes e valores. E o domínio psicomotor vai envolver o quê? As habilidades físicas e a coordenação de movimentos. Então, é assim que a taxonomia de Bloom propõe esse modelo pedagógico que vai classificar os objetivos da aprendizagem em 3 campos, em 3 domínios: o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. A próxima, 33. A educação dentro de uma sociedade não se manifesta como um fim em si mesmo, mas sim como um instrumento de manutenção ou transformação social. Assim sendo, a educação, necessita de pressupostos, de conceitos que fundamentem e orientem os seus caminhos. Para Cipriano Carlos Lucchesi, as relações entre educação e filosofia parecem ser quase naturais. Enquanto a educação trabalha com o desenvolvimento dos jovens e das novas gerações de uma sociedade, a filosofia é a reflexão sobre o que e como devem ser ou desenvolver estes jovens e esta sociedade. Aí agora vem a pergunta. A sociedade dentro da qual a educação se encontra deve possuir alguns valores norteadores de sua prática. Não é e nem pode ser a prática educacional que vai estabelecer os seus fins, que vai estabelecer
as suas finalidades. Quem o faz é. O que a questão, gente, está pedindo? A questão está dizendo que não é a prática pedagógica, não é o trabalho pedagógico que vai definir os fins, as finalidades da educação. Está perguntando quem é que vai definir os fins, as finalidades da educação. Vamos lá. Letra A. Quem vai definir os fins, as finalidades da educação? É o Ministério da Educação, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Letra B. É a reflexão filosófica sobre a educação dentro de uma dada sociedade. Letra C. É o conjunto dos profissionais da educação através de assembleias regulares. Letra D. É a coletividade das universidades e fundações regulamentadas para tal. E letra E. É a sociedade que considera e legitima os pareceres das entidades civis e religiosas. E aí, gente, a questão está dizendo, olha, não é o trabalho pedagógico, não é a prática pedagógica que vai definir os fins, as finalidades da educação. Quem é que define os fins e as finalidades da educação? Quem vai definir as finalidades da educação é a reflexão filosófica. É uma análise filosófica, é uma reflexão filosófica sobre a educação dentro de um contexto social, dentro de determinada sociedade. 34. Do ponto de vista de Paulo Freire, na sua obra Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, ensinar exige rigorosidade metódica. Isto significa que a prioridade docente é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis, que é o conteúdo. Assim, avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Vamos lá, gente. Paulo Freire está sempre presente em tudo que é prova de concurso, né? Não dá para ir para uma prova sem saber aí sobre o nosso patrono da educação. Então vamos lá, questão 34. A verdadeira aprendizagem transforma os educandos em sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui está certinho, né? Uma educação para mudança social, né, vai transformar o sujeito, o aluno, naquele que constrói o conhecimento, naquele que reconstrói o conhecimento. E isso tem que ser feito, junto, ao lado, em uma relação horizontal com o professor. B. A rigorosidade metódica, o método. O que é método? Caminho. A rigorosidade metódica não é aplicada à educação bancária, à educação do depósito, à educação tradicional que deposita conteúdo nos meninos. Isto é, não se esgota no ensino de conteúdo que será apenas memorizado pelo educando. E aí, gente? Na educação bancária não há rigorosidade metódica, porque a educação bancária ela vai apenas se preocupar nesse depósito de conteúdos para que o aluno decore, né, para que o aluno memorize. Então, aqui também está certa. Próxima, o ensino deve propor condições que exijam a presença de educadores e educandos, criadores, instigadores, inquietos e rigorosamente curiosos, porque os conhecimentos não podem ser simplesmente transferidos. E aí, gente, o que vocês marcam aqui nessa questão? O ensino deve propor condições que exijam a presença de educadores e educandos,
criadores, instigadores, inquietos e rigorosamente curiosos, porque os conhecimentos não podem ser simplesmente transferidos. O que você marca aqui? Isso aqui também está certo, né? Tanto professor quanto aluno tem que ser tudo isso. Tem que ser criadores, instigadores, pesquisadores, inquietos, curiosos. Para quê? Para que os conteúdos não sejam apenas transferidos, para que os conteúdos sejam construídos, reconstruídos, ressignificados. E o último parêntese, o educador reacionariamente pragmático possibilita aos educandos construírem e reconstruírem seus conhecimentos numa perspectiva dialógica. E aqui, essa última aqui, o que você marca? Essa última, gente, tá errada, tá? Essa última tá errada. Por quê? Porque o professor pragmático, o professor reacionário, o professor pragmático não possibilita que os educandos construam e reconstruam os seus conhecimentos numa perspectiva dialógica. O professor reacionário, o professor pragmático, ele vai, transferir conhecimento. Então, a gente marca a letra D de dado e vamos para a próxima questão. Enquanto vocês respondem, eu tomo minha água. Muita questão, né, gente? Mas vocês estarão afiados aí para a prova aí da Prefeitura de Maricá, Banca COSEAC. Mas você que também está me assistindo, que vai fazer para outra banca, aproveita também. Bora lá. Questão 35. As práticas avaliativas classificatórias fundam-se na competição e no individualismo. Fundam-se no poder, na arbitrariedade presente nas relações entre professores e alunos. À medida que novos estudos apontam para o caráter interativo e intersubjetivo entre sujeitos e intersubjetivos da avaliação, alertam também para a necessidade de práticas dialógicas entre todos os envolvidos no processo. Nesse sentido, é essencial dar importância, letra A, às relações interpessoais e aos projetos coletivos. Letra B, aos suportes culturais e à exerção da arte. Letra C, ao mundo do trabalho e à capacitação individual. Letra D, ao contexto escolar e ao ranking educacional. E letra E, às interações sociais e às atividades esportivas. O que você marcou aí? Bom, gente, aqui a certa é a letra A. Então, o que o enunciado está dizendo? À medida que os novos estudos, sobre avaliação despontam, aparecem, vem a necessidade de se ter uma interação intersubjetiva, de uma relação entre professores e alunos, uma relação dialógica de todos os envolvidos no processo. Então, nesse sentido, é importante o quê? Que as relações entre pessoas, as relações interpessoais e os projetos coletivos sejam promovidos pela escola, tá? Suporte cultural e inserção da arte, muito restrito, Mundo do trabalho e capacitação individual, capacitação individual, uma coisa muito liberal, Contexto e ranking educacional. A escola, a avaliação não é para ranquear nada, não. As interações sociais, as atividades esportivas, fechou muito. Então, é a letra A. 36. Para Celso Vasconcelos, um grande estudioso aí da avaliação, as dificuldades que a avaliação escolar apresenta e as consequências, às vezes drásticas, que podem trazer para a educação são de conhecimento de todos. De um modo geral,
pode-se dizer que praticamente houve uma inversão na sua lógica, ou seja, a avaliação, que deveria ser um acompanhamento do processo educacional, acabou tornando-se o objetivo deste processo educacional. Na prática dos alunos e da escola é o famoso estudar para passar. Igual vocês aqui, né? Estuda para gabaritar as questões, né? Estudar para passar. O senso comum dos professores parece aceitar a afirmação de que a avaliação está ligada à estrutura de poder da sociedade, ou que é coisa do sistema. O que se espera de uma avaliação numa perspectiva transformadora é que seus resultados devem servir para a. Ajudar os alunos a conseguir bons resultados nas avaliações externas, como o SAEB, ou numa perspectiva transformadora, o resultado da avaliação não vai servir para isso. B. O professor prosseguir com os conteúdos contidos no programa oficial. Não, a avaliação numa perspectiva transformadora. Aqui é numa perspectiva de manutenção, aqui é numa perspectiva tradicional. C. Garantir melhores posições em comparação a outras escolas. Eu já falei para vocês, a avaliação não tem o objetivo de ranquear. D. Transformar as atitudes indisciplinadas em atitudes adequadas. Isso não é o objetivo de uma avaliação transformadora. Bom, sobrou aqui, né, a letra E. Uma avaliação transformadora tem que perceber a necessidade dos alunos e intervir e fazer as intervenções pedagógicas para que os alunos superem essas necessidades. Então, uma avaliação transformadora tem que perceber aquilo que o aluno necessita para se promover as mudanças necessárias, para se promover as intervenções pedagógicas, de forma que o aluno venha a aprender. Questão 37. A avaliação escolar tradicional ajuda a formar um autoconceito negativo, incapaz, problemático e ignorante em milhões de crianças, jovens e adultos. O problema central é o seu uso como instrumento de discriminação e seleção social, na medida em que assume, no âmbito da escola, a tarefa de separar os aptos dos inaptos, os capazes dos incapazes. É fundamental o entendimento de que o compromisso do professor com a aprendizagem de todos os alunos e a consequente avaliação fazem parte do mesmo processo pedagógico. Qualquer proposta de mudança da realidade avaliativa passa pela mudança da prática pedagógica. Agora vem a questão. Portanto, num processo de ensino progressista, a concepção de avaliação deve ser: o que é uma educação progressista, meu povo? É uma educação crítica, comprometida com a transformação social. Então vamos lá. Em um ensino progressista, a avaliação tem que ser A. Estimulante, criativa e real. B. Diferente, diversificada e ativa. C. Solidária, apolítica e livre. D. Reflexiva, emancipatória e crítica. E. Passiva, repetitiva e alienante. E aí, no ensino crítico, progressista, o que você marca aí de como deve ser a avaliação? Na ótica de uma educação progressista e crítica, a avaliação tem que ser uma avaliação reflexiva, tem que ser uma avaliação emancipatória e tem que ser uma avaliação crítica. Avaliação estimulante, criativa, real. Invenção da banca, né? Avaliação diferente, diversificada e ativa. Uma concepção progressista tem que ser reflexiva, emancipatória, crítica.
solidária, apolítica, passiva, repetitiva, alienante, nada disso. Então, em uma educação progressista, a avaliação tem que ser vou colocar isso aqui, é importante. A avaliação tem que ser uma avaliação reflexiva, uma avaliação que promova a emancipação e uma avaliação crítica. 38. Ao se conceber o erro como fonte de virtude na aprendizagem escolar, contribui-se para a promoção do sucesso do aluno, porque a aprendizagem limita-se à assimilação de conteúdos definidos pelos padrões escolares e os erros apenas comprovam que o aluno não aprendeu o que deveria ter aprendido. Bom, gente, a gente não vai marcar isso aqui não, tá? Primeiro, tá tudo errado. Primeiro, a aprendizagem limita-se a assimilar conteúdo? Não. A aprendizagem é muito mais do que assimilar conteúdo. Definido pelos padrões escolares, os erros vão comprovar o que o aluno não aprendeu. O erro vai mostrar o que o aluno ainda não aprendeu. Porque o professor vai fazer a intervenção pedagógica necessária para que o aluno venha a aprender. B. O erro serve positivamente de ponto de partida para o avanço, na medida em que o erro é compreendido e identificado e sua compreensão é passo fundamental para a sua superação. E aí, gente? Letra B. Letra B, gente, é a certa. O erro, ele serve positivamente como ponto de partida para que o aluno avance, para que seja identificado, para que haja compreensão daquilo que o aluno não está entendendo, no sentido do quê? De superar aquela condição e o aluno vem aprender. Então, o erro ele vai servir como ponto de partida. O erro vai mostrar para o professor aquilo que o aluno ainda não sabe. E o professor vai pegar essa informação e vai fazer as intervenções pedagógicas necessárias. Vamos ver por que não é a letra C. Os conteúdos devem estar centrados no treinamento para resolver questões e, portanto, o erro do aluno demonstra apenas aquilo que ele não estudou suficientemente. Tudo errado. Conteúdo centrado no treinamento, o erro demonstrar o que o aluno não estudou suficientemente, não. Dentro da ótica crítica, o erro ele é visto como um aspecto positivo, porque ele é o ponto de partida para que o aluno venha a aprender, porque o professor vai fazer as intervenções pedagógicas necessárias. D. A avaliação da aprendizagem deve ser considerada como uma prática seletiva, de modo que se possam classificar os alunos em bem e mal posicionados. Tudo errado. A avaliação tem que ser seletiva? A avaliação tem que classificar os alunos? Também não. E vamos ver por que não é a letra E. O erro evidencia que o aluno fracassou, nunca precisou. E valorizar o erro faz com que o educando não consiga formar valores sobre o certo e o errado e se desinteresse pela aprendizagem. Tudo errado, né, gente? O erro não vai evidenciar que o aluno fracassou. Como eu já disse, o erro vai mostrar o que o aluno ainda não aprendeu. E o professor pega essa informação e reorganiza o trabalho pedagógico de forma que o aluno venha a aprender. 39. Segundo Moacir Gadotti, os educadores falham no momento em que confundem educação com obediência. São obedientes e tentam formar gente obediente e submissa. Educar não é consumir ideias, nem obedecer. Para o autor, educar é
adequar os alunos à sociedade vigente, de maneira que, ao se tornarem adultos, possam competir no mercado de trabalho em situação de igualdade com outros. E aí, gente, o que vocês acham aqui? Para o professor Moacir Gadotti, a educação deve adequar os alunos? O Gadotti não tem que adequar, não. Tem mais erro. Fazer com que os alunos possam competir no mercado de trabalho? Essa não é a proposta do Gadotti. O Gadotti é um pensador progressista, crítico. B. A educação deve transformar pessoas em sujeitos e problematizar o mundo em que vivemos para superar suas contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo constantemente. E aí, gente, essa aqui vai ser a certa. Para o professor Gadotti, a educação serve para quê? Para nos transformar em sujeitos, autores da nossa própria história, para que a gente possa problematizar o mundo, para que a gente venha entender esse mundo e para que a gente tenha um compromisso com esse mundo no sentido de transformá-lo, como diz a questão, recriá-lo constantemente. Vamos ver por que não é a letra C. Formar cidadãos independentemente das suas diversidades e classes sociais, com a função de servirem de modelos éticos, morais, patrióticos e religiosos para a sociedade. Formar cidadãos independentemente da diversidade, independentemente de classe social, servir cidadão para servir a modelos, nada disso. Tudo errado aqui. D. Socializar o conhecimento construído universalmente através de atividades lúdicas, compreensão das diferentes áreas de estudos e projetos pedagógicos. Então, para o Gadotti, educar não é socializar o conhecimento construído universalmente, tá? Mas é só isso? Não, por meio de atividades lúdicas, ele não vai falar isso. E a letra E, acompanhar o crescimento físico e intelectual dos alunos, acolhendo as suas dúvidas, suas situações íntimas e auxiliando na formação afetiva dos mesmos, né? O professor aí acolheu o aluno nas suas situações íntimas. Então, para o Gadotti, gente, para o Gadotti é isso aqui. Educar é transformar pessoas em sujeitos, é problematizar o mundo, é ter o compromisso em recriar este mundo, em transformar este mundo. Próxima questão, enquanto vocês fazem a 40, eu tomo minha água. Vamos lá. 40. Para Gadotti, olha o Gadotti de novo aqui, Moacir Gadotti, filósofo da educação. Para Gadotti, o pensamento pedagógico brasileiro tem sido definido por duas tendências gerais, a liberal e a progressista. Os educadores e teóricos da educação progressista, o que é a educação progressista? Crítica. Defendem, letra A, o sistema educativo liberal burguês reprodutor da divisão social do trabalho e da competição. Gente, deixa eu limpar aqui. Uma educação progressista é uma educação crítica. E a educação crítica não vai defender esse sistema liberal português. Ai, a educação progressista crítica não vai defender esse sistema liberal, não vai defender a burguesia que promove a divisão social do trabalho. Próxima. Defende a liberdade de ensino e de pesquisa e os métodos novos baseados na natureza
da criança. A educação progressista também não defende isso. C. Defende uma educação moldada às necessidades da sociedade de mercado em que está inserida. Não, gente, quem defende isso aqui é uma educação tecnicista. E uma educação tecnicista, ela é liberal. Defende o envolvimento da escola na formação de um cidadão crítico e participante da mudança social, sim. Uma educação progressista, que é uma educação crítica, quer formar alunos, cidadãos críticos, cidadãos que participem da transformação da mudança social. E vamos ver por que não é a letra E. O papel da escola restringido ao estritamente pedagógico e livre de qualquer intervenção do Estado. Não, gente, a educação progressista não vai restringir o papel da escola somente à parte pedagógica. E também vai falar de livre de qualquer intervenção do Estado. A educação progressista não fala isso, né? O Estado é importante. Agora, é claro que a escola tem que ter a sua autonomia. Então, a educação progressista, deixa eu apagar, a educação progressista vai defender o envolvimento na formação de um cidadão crítico e participante da transformação da mudança social. Gente, a educação liberal, a educação liberal é aquela que quer a manutenção do status quo. O que é a manutenção do status quo? É a conservação social. E a educação progressista, que é o quê? A transformação social. Bora lá. Questão 41. Eita, que questão, hein, gente? Avalie se as tendências pedagógicas listadas a seguir estão corretamente descritas. Tendência liberal tecnicista organiza a aprendizagem para aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. E aí, gente, a escola tecnicista quer isso? Sim, a escola tecnicista quer exatamente isso. Organizar os conhecimentos que sejam úteis para aperfeiçoar a ordem social. A escola tecnicista tem seu auge no regime militar, então quer sim a ordem social. E a educação tecnicista tem interesse em produzir indivíduos competentes, eficientes, eficazes para quê? Para o mercado de trabalho. 2. Tendência progressista libertadora, aqui a gente vai ter Paulo Freire. A aprendizagem é mediada pela apreensão da realidade, que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e criticidade do educando, relacionada ao contexto vivido. E aí, gente? Isso aqui é tendência progressista libertadora, isso aqui é Paulo Freire? Isso aqui é Paulo Freire, né? Na perspectiva libertadora, emancipadora, a aprendizagem ela tem que ser mediada em apreender a realidade. Para quê? Para que o aluno desenvolva um olhar crítico, para que o aluno desenvolva uma consciência crítica, para que o aluno desenvolva uma curiosidade crítica sobre aquela realidade, no sentido de mudar a realidade. Próxima. 3. A tendência libertária, questionadora do status quo. A escola tem como objetivo
a transformação libertária e autogestionária dos sujeitos. Portanto, impulsiona a criação de coletivos como princípio do trabalho pedagógico, proporcionando espaços de participação para a atuação dos diversos grupos. E aí, gente, a libertária faz isso? Faz, tá? A libertária, ela é progressista. Se ela é progressista, ela questiona sim o status quo. E a tendência libertária, ela tem como objetivo formar personalidades libertárias. Tem por objetivo formar personalidades, sujeitos autogestionários, em que a própria escola, o próprio sujeito possa se autoconduzir. Então, aqui nós vamos marcar a letra A. 42. Numa sala de aula tradicional, lugar privilegiado da prática docente, desenvolve-se uma relação de natureza pedagógica que envolve fundamentalmente a transmissão de saberes mediante interações de caráter intelectual e afetivo. No tocante à disciplina, nessa sala de aula, pode-se dizer que o professor assume 2 papéis básicos. Essa questão aqui da COSEAC, a Prefeitura de Maricá, inclusive, não gosto muito dela, não. Então, vamos lá. É uma questão que está se referindo especificamente à disciplina, tá? Então, qual é o papel que o professor assume dentro de uma sala de aula tradicional no tocante em relação à disciplina? Professor amigo e tutor intelectual, escola tradicional, o professor não é amigucho de aluno, não. Agente normativo e organizador da aula, sim, a escola tradicional, no tocante à disciplina, o professor vai ser aquele agente que vai colocar norma, vai colocar ordem, né? Vai colocar norma na sala e vai organizar a sala em relação à disciplina. Docente, letra C. Por que não é a C? Docente engajado e mediador crítico. Na escola tradicional não tem nada de professor crítico e nem de mediador. Na escola tradicional, o professor, ele é um detentor do conhecimento e não mediador. Dono do saber e coordenador das atividades. Se na escola tradicional o professor é o dono do saber, mas a banca aqui falou especificamente da disciplina e não dos conteúdos. Árbitro justo, juiz, né? Justo e mantenedor da ordem? Não tem essa história de ser árbitro, juiz, né? Juiz justo. Então, em relação à disciplina na escola tradicional, o professor vai assumir um agente de colocar ordem, de colocar norma e de organizar a aula. Questão ruinzinha essa da Prefeitura de Maricá, tá? Ruinzinha. 43. Na visão de Lucchesi, Cipriano Carlos Lucchesi, a classificação das tendências pedagógicas em relação às finalidades sociais da educação contribui como um instrumento de análise para o professor avaliar a sua prática em sala de aula. Neste sentido, dentre as manifestações da chamada pedagogia liberal, há uma que é falsa. Então, aqui nós vamos marcar a incorreta, né? Vamos marcar a falsa. Indique-a. Letra A. A tendência tecnicista que prioriza a difusão, que quer difundir, espalhar a difusão de conteúdos, mas não conteúdos abstratos, porém, conteúdos concretos indissociáveis
que não se separam das realidades sociais. Gente, a tecnicista faz isso? Faz não. É essa que a gente vai marcar. Quem vai fazer isso aqui, ó, é a crítico social dos conteúdos, tá? É a crítica social dos conteúdos. Gente, aqui no meu canal tem uma série de aulas sobre tendências pedagógicas, tá? Tem uma playlist, muita tendência pedagógica, tá certo? Vamos ver, então, a falsa, que é a incorreta, né, que a gente vai marcar, é a letra A. Vamos ver a B. A pedagogia tradicional, na medida em que percebe que o compromisso da escola é com a cultura e depende do esforço individual dos alunos. Sim, isso aqui é a escola tradicional. C. A tendência renovada não diretiva, que procura estabelecer na sala de aula um clima favorável à mudança dentro do indivíduo, isto é, a uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. Sim, a renovada não diretiva busca o professor nessa escola, que é um facilitador, cabe ao professor deixar o clima na sala de aula favorável para essa mudança dentro do indivíduo. Tá certo, né? Letra D. O pensamento de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Sim, gente, isso aqui é uma educação liberal. Na educação liberal, a escola tem exatamente este papel, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar aqui, ó. Na pedagogia, gente, deixa eu colocar aqui o amarelinho aqui. Na pedagogia liberal, a escola tem essa função de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Então, na escola liberal, os indivíduos devem ser preparados para assumir diferentes e harmônicos papéis na sociedade. O rico vai ter o papel, vai ser formado pela escola para ter o papel de mandar, de governar e de administrar. E o pobre será formado na escola para desempenhar a função de obedecer. Isso aqui é a escola liberal, tá certinho. E vamos ver a letra E. A tendência liberal renovada, pois considera que a educação deve partir dos processos internos do indivíduo para sua adaptação ao meio. É isso mesmo. Na educação liberal, a educação deve partir, né, dos processos internos para que o indivíduo se adapte ao meio social. Então, aqui a falsa, gente, a falsa que a gente tem que marcar, né? A falsa que a gente tem que marcar é a letra A, porque aqui na letra A não é tendência tecnicista, é crítico social dos conteúdos. 44. As tendências pedagógicas, de maneira geral, são um conjunto de pensamentos dos filósofos e autores a respeito da educação e como ela é compartilhada. Segundo os professores Saviani e Libânio, as principais tendências pedagógicas se dividem em duas linhas de pensamento pedagógico, sendo elas liberal e progressista. Sobre o exposto e ainda considerando que a tendência pedagógica progressista está dividida em 3 tendências, não representa uma delas. Então aqui, gente, é para marcar que não é tendência pedagógica progressista. Vamos lá. A libertária é progressista? É progressista.
A libertadora é progressista? É progressista. A crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica é progressista? É progressista. Então, aqui não é progressista, é a renovada não diretiva. A renovada não diretiva, ela é liberal, tá? Então, vamos lá. Ó, libertária, deixa eu colocar em amarelinho. Libertária, libertadora e a crítico social dos conteúdos, todas essas que estão aqui em amarelo, elas são progressistas. Tá? Aqui não é progressista, é a renovada não diretiva, que ela é liberal. Então, agora vamos para a próxima. Vamos para a questão de número 45. As tendências progressistas, também chamadas de teorias críticas da educação, têm em comum o fato de buscarem um outro modelo de sociedade, pautado na igualdade de direitos e oportunidades, na cooperação e na justiça social. Dividem-se em, gente, ó, as progressistas são críticas, tá? E as progressistas vão se dividir em A, renovadora e libertadora. Renovadora é liberal. Inovadora, empírica, libertadora e renovadora. Aqui, a libertadora é progressista. Libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos, essa mesmo, tá? Então, a libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos são tendências progressistas. E não é a letra D, clássica, contemporânea, crítico-libertadora da aprendizagem, que a banca inventou para deixar errado, tá? Então, libertária, libertadora e crítico social dos conteúdos são tendências progressistas. São tendências críticas. 46. Ufa! Em relação às tendências pedagógicas, qual alternativa apresenta característica central da pedagogia histórico-crítica? Vamos lá, para a letra A. Na pedagogia histórico-crítica, há ênfase na memorização e na repetição de conteúdos, priorizando a transmissão passiva do conhecimento. Isso aqui é histórico-crítica? É não, meu povo. O que é isso aqui? Isso aqui é a tradicional. B. Valorização da experimentação e da descoberta autônoma, com o professor atuando como guia e facilitador da aprendizagem. O professor é um facilitador da aprendizagem, gente, lá na renovada não diretiva. C. A centralidade no desenvolvimento de habilidades e competências, com foco na formação de indivíduos aptos para o mercado de trabalho. Isso aqui é tecnicista. A construção do conhecimento através da interação social e da resolução de problemas, com o professor como mediador entre o aluno e o saber. É essa que a gente vai marcar. Então, aqui na histórico-crítica, a pedagogia histórico-crítica, a construção do conhecimento se dá por meio da interação social. Se dá por meio da capacidade de se resolver problemas. E o professor vai ser um mediador. E vamos ver por que não é a letra E. A formação do caráter e da moral dos alunos
com base em valores religiosos e cívicos. Não, gente, a pedagogia histórico-crítica não vai defender que a formação do caráter e da moral tenha que ser feita com base em valores religiosos, tá? E nem cívicos. 47. Paulo Freire defendeu, Paulo Freire de novo, vou fazer aqui, ó. Paulo Freire defendeu ao longo de suas obras uma educação participativa, democrática, em que a escola formasse para a cidadania, que está na Constituição Federal de 1988 e que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, de 1996. A sua metodologia, a metodologia do Paulo Freire, que era uma metodologia centrada no diálogo, que era uma metodologia dialógica, considera que é preciso ensinar e aprender em uma visão crítica, não havendo outra forma de se construir a autonomia. A Pedagogia da Autonomia, um livro do Paulo Freire. Não havendo outra forma de se construir a autonomia do aluno. Para tanto, o docente deve saber que, 1. Ensinar é criar as possibilidades para que o aluno construa ou reconstrua conhecimentos. E aí, gente, para o Paulo Freire, ensinar é criar essa possibilidade para que o aluno construa e reconstrua conhecimentos? É sim. 2. Respeitar a diversidade é fundamental para que o aluno se aproprie da sua identidade e haja com autonomia. Então, dentro dessa visão crítica do Paulo Freire, de formar para a emancipação, de formar para a libertação dos oprimidos, né? Tem que se respeitar a diversidade? Tem, para que o aluno se aproprie da sua identidade, para que o aluno tenha autonomia, tá certo? 3. Valorizar o conteúdo programático e a disciplina formal exigida pela ciência é essencial para a formação do aluno. Não, gente. A educação freiriana era uma educação popular. Tinha ali como base o saber popular, as palavras geradoras, os temas geradores, tá? Valorizar o conteúdo que está lá no programa, isso está lá para a tradicional, que é não crítica, que é liberal. E 4, apreender a realidade circundante, a realidade que está circundando, né, o aluno, aprender a realidade circundante e problematizá-la. Problematizar essa realidade é tarefa mais complexa, mas que gera e geradora de novos saberes. E aí, nessa visão freiriana, se tem que aprender a realidade como um todo, entender o seu contexto social, problematizar os assuntos, os temas sociais, e a partir dessa problematização se vai gerar novos saberes, o item também está certo. A gente vai marcar a letra B de bola. Próxima. 48. O positivismo é uma corrente filosófica e sociológica que define que o único conhecimento verdadeiro é aquele que pode ser cientificamente comprovado. Ela despreza todo tipo de crença religiosa, superstições e conhecimentos metafísicos. Essa corrente, que corrente? O positivismo. Deriva do A. Marxismo, romantismo, iluminismo, catolicismo ou epicurismo. Gente, o positivismo, ele vai se derivar do iluminismo, dos ideais iluministas.
Mas aqui nessa questão a gente tem uma palavra nova, né? Epicurismo. O que é epicurismo? Epicurismo, gente, é o sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para se atingir um estado de tranquilidade e de ausência de medo. Mas vamos ao que interessa nessa questão. Então, o positivismo é uma corrente filosófica, sociológica, que vai defender que o único conhecimento que vale, que o único conhecimento verdadeiro, que o único conhecimento que vale é o da ciência. É aquilo que pode ser comprovado cientificamente. E sim, o positivismo vai desprezar as crenças, as superstições e os conhecimentos metafísicos, porque para o positivismo só vale o conhecimento único, verdadeiro e absoluto, é o conhecimento científico. 49. No pensamento social de Comte, quem é Comte? Augusto Comte. Manifesta-se a influência de seu mestre Saint-Simon. A doutrina de Comte, nem sei se é assim que pronuncia, a doutrina de Augusto Comte baseou-se na lei dos 3 estados. Vocês podem encontrar na prova também 3 estágios, tá? A doutrina de Comte baseou-se na lei dos 3 estados ou etapas do desenvolvimento intelectual da humanidade. Os 3 estágios são conhecidos como A. Abstrato, metafísico e positivo. B. Abstrato, experimental e positivo. C. Teológico, metafísico e positivo. D. Racional, abstrato e metafísico. E E. Relativo, orgânico e positivo. Então, o Augusto Comte, que é considerado aí o pai do positivismo, para explicar o desenvolvimento da humanidade, ele vai classificar aí a lei dos 3 estados, que vai ter 3 estágios. E quais são esses estágios? O estágio, já vou falar deles para vocês, teológico, o estado metafísico e o estado positivo, também chamado científico. Ó, reparem aqui, ó. Aqui nós vamos ter os 3 estágios, ó. O teológico, em que os fenômenos são explicados por meio dos deuses, das divindades, das figuras míticas, tá? E no estágio teológico, tudo se explica por meio da religião. Aí se avança e chega-se ao estágio metafísico, em que os fenômenos são explicados a partir das reflexões filosóficas, a partir da razão. Metafísico são as reflexões filosóficas que vão explicar os fenômenos. E o outro estado é o estado positivo, em que os fenômenos serão explicados a partir da ciência. A partir da ciência. O estado positivo vai ter a ciência. Deixa eu limpar aqui, tá? Então, o Comte vai estabelecer esses 3 estágios, que é a lei dos 3 estados do desenvolvimento da humanidade. O teológico, onde os fenômenos eram... Deixa eu colocar aqui na tela. Onde os fenômenos eram explicados por meio da religião, dos deuses, das divindades. O outro estágio do desenvolvimento da humanidade é o estágio metafísico, em que os fenômenos são explicados aí por meio da filosofia, das reflexões filosóficas. E o último estágio, que é o estágio positivo, também chamado de científico, em que os fenômenos são explicados por meio da ciência. Isso sempre cai em prova, tá, gente? E vamos para a questão de número 50. Antes da gente ir para a questão de número 50, eu quero te perguntar, gostaram, gente, do material? Oh, bacanérrimo, né?
Então, gente, se você vai fazer a Prefeitura de Maricá, faça as questões, divulgue aí o nosso trabalho para os seus colegas. Mas se você vai fazer o concurso para outra prefeitura, outro concurso de outra banca, você também pode estudar por esse material, tá bom? Então, gente, inscreva-se no canal, ative o sininho da aprovação, tá certo? Vamos para a última questão? Vamos nessa. Vamos ver qual que é a última. Na década de 60, sociólogos da educação franceses como Bourdieu, Passeron, Stabler e Althusser ficaram conhecidos como crítico-reprodutivistas. Mesmo que cada autor tenha contribuído de forma diferenciada, alguns conceitos e interpretações dessas teorias se tornaram bastante conhecidos na literatura educacional. Então, gente, aqui a questão aqui de número 50 está falando dos teóricos crítico-reprodutivistas. E aqui nos itens vai falar de cada um deles. Então, vamos ver quem é esse povo. Vamos relembrar. 1. A teoria da escola, coloquei em amarelo, a teoria da escola dualista, que procura demonstrar que a escola, apesar da aparência unitária e unificadora, a escola é dividida em duas grandes redes. Uma escola que vai formar a burguesia e outra escola que vai formar o pobre. Sim, essa é a teoria da escola dualista dessa dupla aqui, ó, francesa, Baudelot e Stabler. No nosso canal, nós temos aulas sobre eles, tá? 2. A escola foi considerada como um aparelho ideológico do Estado, pouco poderoso de reprodução das relações de produção do tipo capitalista. E aí, gente, quem é o autor da escola como aparelho ideológico do Estado? Quem é o autor? Você se lembra? Tem aula aqui sobre isso, sobre os críticos reprodutivistas. Ó, tá falando aqui dos críticos reprodutivistas. O autor, gente, o autor dos aparelhos ideológicos do Estado é o Louis Althusser. Tá? Isso aqui tá certo. A escola foi considerada um aparelho ideológico do Estado? Foi. Mas está errado o item, ó. Pouco poderoso de reprodução das relações de produção do tipo capitalista, não. O Althusser vai dizer que a escola é o aparelho mais bem acabado que promove a inculcação ideológica, que faz a cabeça dos meninos, inculca os alunos a favorabilidade das ideias da burguesia. Logo, a escola é um aparelho que dissemina as ideias da classe dominante. Mas o item está errado, porque está dizendo que a escola é um aparelho pouco poderoso. Não, ele é muito poderoso, na visão aí do Althusser. 3. O que caracteriza todos esses autores que estão aqui, ó, Bourdieu, Passeron, Stabler, Althusser, o que caracteriza todos esses autores é que a educação na sociedade capitalista reproduz as desigualdades sociais. Sim, como eu falei, eles são crítico-reprodutivistas e eles vão denunciar o caráter reprodutor da escola, todos eles. Próxima, a violência simbólica. Deixa eu colocar aqui em amarelo. A violência simbólica exercida pela ação pedagógica não é compreendida como dominação cultural. E aí, gente, quem é o autor? Quem é o autor? A dupla, na realidade, é uma dupla que é a autora da violência, que é a autora da violência simbólica. Quem é? É uma dupla francesa. E aí, o que você me diz? Opa! Quem é violência simbólica? Esse camarada aqui, ó, Bourdieu
Bourdieu e Passeron. Bom, então vamos analisar o item. A violência simbólica exercida pela ação pedagógica, exercida pelo trabalho pedagógico, não é compreendida como uma dominação cultural. Isso aqui está certo? Isso aqui está errado. Porque a violência simbólica que é exercida pelo trabalho pedagógico é sim considerada como uma dominação, cultural. O que é a violência simbólica? A violência simbólica é quando a escola qualifica os símbolos culturais, a identidade, a dança, a música, os símbolos culturais dos grupos dominantes e desqualifica os símbolos culturais, a dança, a música, a linguagem, a identidade da classe dominada. Então, quando qualifica a cultura da classe dominante, desqualifica os símbolos culturais da classe dominada, a escola comete uma violência, que não é a violência física, mas é uma violência contra os símbolos culturais. Então, a questão 4, ela está errada porque está dizendo que não é comprometida como uma dominação cultural. É sim. E 5, um dos questionamentos a essa teoria, que é a crítico-reprodutivista, é que a mesma não interpreta dialeticamente a sociedade, deixando de perceber a luta de classes no campo educativo. Sim, gente, isso aqui está certinho. Se questiona muito na teoria crítico-reprodutivista que ela tem uma limitação, ela não avança. As teorias crítico-reprodutivistas, elas ficam apenas no campo da constatação e da denúncia. O que se constata? Que a escola reproduz as desigualdades sociais, tá? Reproduz. O que se faz? Nada. É o pessimismo pedagógico. Não se tem proposta pedagógica para mudar essa situação. Então, aqui a gente vai marcar a letra B de bola. Ufa! Terminamos! 50 questões. E aí, gente? Me diga, você que vai fazer prefeitura de Maricá, gabaritou? Errou quantas? Acertou quantas? Gente, eu vou terminar aqui, né? Vou terminar aqui a minha aula, me despedindo de vocês. Quem vai fazer aí a prova da prefeitura de Maricá, boa sorte, uma prova abençoada para vocês. E você que não vai fazer a prefeitura de Maricá, mas que vai fazer outros concursos, também aproveite essa aula. Essa aula é para vocês. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho e toda terça e toda quinta às 20 horas nós temos um encontro aqui nesse mesmo bate-canal, gente. E lembra, meu povo, tudo vai dar certo, porque todo mundo passa em concurso público. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.